Bom dia aos meus queridos irmãos, bom dia aos meus amigos. Quero declarar que essa semana vai ser uma semana abençoada, uma semana de vitória para você. E eu quero declarar para você que o melhor de Deus está por vir. Essa semana tudo vai dar certo, em nome de Jesus, portas vão se abrir para você e o reino de Deus vai estar sendo implantado através da sua vida. Como temos aprendido na nossa live ontem, no nosso culto ontem, culto de ceia, nós aprendemos que nós precisamos viver o evangelho do reino, o evangelho de poder, o evangelho de graça, o evangelho que vai transformar o mundo. A Bíblia diz que os discípulos do Senhor transtornaram o mundo e a geração que eles viveram. Que o Senhor te use nessa semana no poder do Espírito Santo. Vamos para a leitura da palavra? Marcos capítulo 2, estamos no versículo 13. Glória a Deus por isso. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Nessa primeira perícope, a gente vê assim, novamente, mais um discípulo do Senhor sendo chamado, mais um apóstolo. Quem era esse apóstolo? Levi. Quem era Levi? Levi era um coletor de impostos. Levi era um fiscal de renda. Levi era alguém que era odiado. Pensa numa pessoa odiada pelos religiosos. Pensa numa pessoa odiada pelos fariseus. Todos os coletores de impostos eram considerados como publicanos e pecadores. Por quê? Porque eles extorquiam os judeus. Eles roubavam os judeus. Eles cobravam pedágio, eles cobravam impostos e também eles cobravam além do que o império havia estabelecido. Então, esses homens coletores de impostos, eram menos improváveis. E Jesus escolheu um publicano. Jesus escolheu um coletor de impostos, além dos pescadores, para ser seu discípulo. Então você veja como Deus é um Deus, como Jesus é maravilhoso. Jesus não olha o nosso passado. Jesus chama-nos no presente para colocar um futuro para nós. Porque Jesus acredita em nós. Então, nessa primeira perícope, eu quero dizer para você que Jesus acredita em você. Apesar de você ter falhas, apesar de você ter os seus problemas, muitas vezes nós temos pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Muitas vezes a gente se sente como uma pessoa vulnerável. Mas eu quero dizer para você que Jesus acredita em você. A Bíblia diz, em nome de Jesus, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Amém? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, Jesus escolheu o menos improvável. Talvez você diga assim, mas pastor, será que eu tenho chamado? Será que eu sou uma pessoa escolhida por Deus? Pois bem, esse coletor de impostos era um cara odiado pela sociedade e considerado pecador. E Deus o escolheu. Deus também te escolheu para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Aleluia. Seguindo o texto, versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, ou seja, Jesus foi na casa desse publicano, desse pecador. Estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Veja, os publicanos, os pecadores, eles seguiam a Jesus. Eles iam aonde Jesus ia também. E Jesus entrou na casa
de Levi, que é a mesma coisa Mateus, que depois Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, é esse mesmo Levi. Olha que coisa tremenda, como Deus usa as pessoas. Alguém que era odiado, alguém que extorquia a sociedade, acabou sendo um evangelista, acabou sendo um escritor, escreveu sobre a vida de Jesus. Olha o potencial, aleluia. Meu irmão, olha o potencial que Deus vê nas pessoas. Olha o potencial que Deus vê em você. Versículo 16, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Aleluia! Sabe que Jesus se sentia muito mais à vontade na presença dos pecadores. Por quê? Porque os pecadores são aqueles vulneráveis, são aquelas pessoas que necessitam, que precisam de Jesus, porque os religiosos não precisam de Jesus. Os religiosos, eles têm a sua maneira. A palavra religião significa religar, então eles criam argumentos, eles criam caminhos para se chegar a Deus. Eles tentam se justificar pelos seus atos de bondade, pelas suas próprias atitudes. Quando o pecador não, o pecador vai a Jesus, a pessoa vulnerável vai diante de Deus e fala, Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo na minha vida, eu preciso do Senhor. E Jesus mesmo disse, olha, aquelas pessoas que são sãs não precisam de médico. Ou seja, religioso, ele acha que ele, pela sua justiça própria, ele pode se justificar diante de Deus. Ele não precisa da misericórdia, ele não precisa da graça, ele não precisa do perdão, porque ele é autossuficiente. Mas Jesus não. Jesus entra na casa de Levi, na casa de um publicano que era odiado pelos religiosos, e Jesus come ali com eles. Que coisa tremenda. É mais ou menos uma reunião do PCC. Entende como é que é? Jesus entra ali, só tem prostituta, só tem pecador, só tem publicano, só tem aquelas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Aleluia. E Jesus entra ali na casa de Levi para trazer salvação naquela casa. Sabe, irmãos, é esse o evangelho que eu creio. É esse o evangelho que nós cremos. Um evangelho que não faz distinção de pessoas. Um evangelho que está disposto. Um evangelho que estende as mãos para lavar os pecadores, para trazerem os vulneráveis, para trazerem aquelas pessoas que realmente necessitam do Senhor. Sabe, aqueles pecadores, eles tinham um coração para Deus. Eles queriam estar com Jesus. Eles queriam ouvir de Deus. Eu quero desafiar você a entender que você é uma pessoa que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não se justificamos diante de Deus por alguma coisa que fazemos. Ah, porque nós oramos mais. Ah, porque nós jejuamos mais. Ah, porque nós vamos à igreja de domingo. Ah, porque nós somos chamados de crentes. Não. Nós não somos diferentes de ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós sim estamos numa posição que aceitamos a graça de Deus, que aceitamos a misericórdia do Senhor. Então, quando você olhar para as pessoas, não olhe para as pessoas por cima, achando que você é superior a elas porque você tem uma vida espiritual mais elevada. Não. Se humilhe diante da presença do Senhor, e vá até aquelas pessoas que elas precisam, aquelas pessoas que necessitam, porque com certeza vão estar com o coração aberto. Se você precisa e necessita da graça do Senhor, você vai ser banhado, você vai ser, em nome de Jesus, alcançado pelo amor de Deus neste dia. Em nome de Jesus, que nós possamos abandonar todo estilo de religiosidade.
todo estilo de, sabe, de achar que nós somos os melhores do que todos. Não. O Paulo diz assim, olha, eu sou o maior dos pecadores, nós necessitamos todos os dias da graça de Deus. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, esteja renovando a sua vida neste dia. E que você possa, em nome de Jesus, ir ao Senhor necessitado, dizendo, Senhor, eu preciso do teu amor, da tua sabedoria, da tua graça, da tua misericórdia sobre a minha vida. E aí você vai perceber esse amor de Jesus inundando o seu coração. E é essa palavra que eu tenho para você, que você tenha uma semana debaixo da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Oh, como esse Senhor Jesus é maravilhoso. Vamos orar? Pai, eu abençoo os teus filhos para que eles vivam o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho que não condena, mas um evangelho que salva, o evangelho que não faz distinção de pessoas, mas um evangelho que acolhe o mais vil pecador. Senhor, em nome de Jesus, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas por causa do seu amor e da sua misericórdia, do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, nós nos aproximamos do Senhor. Nós não temos méritos próprios, mas nós nos aproximamos porque a tua graça nos alcançou, o teu favor nos alcançou. E no nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos para uma semana de graça, de misericórdia e de vitória, em nome de Jesus. Até amanhã, às 6 horas, Deus te abençoe e que você tenha uma semana hiper abençoada, em nome de Jesus. Tchau.